Você entende a importância de uma boa oratória? Então, esse episódio é pra você. Pega o teu café e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco. estamos no 17º episódio do Simplesmente Excelente Podcast, que começa logo depois da vinheta. Bora! Seja muito bem-vindo ao Simplesmente Excelente Podcast. Que alegria te ter aqui. Eu sou Letícia Soares, estou aqui com a minha parceira Sabrina. E juntas vamos bater um papo hoje sobre oratória. Uau. Você vai receber chaves para uma boa oratória. Mas antes de nós iniciarmos o episódio, nós queremos te lembrar de se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não fez isso, faça agora mesmo. Já dá um like aqui nesse vídeo se fizer sentido para você. Compartilha com os amigas, as amigas, talvez mulheres aí da sua igreja que também precisam conhecer mais desse conteúdo. Faça com que esse conteúdo alcance a vida delas. E não se esqueça, a cada 15 dias tem um episódio novo no ar. Aqui no nosso YouTube, no Spotify e no nosso Instagram. Todos os dias tem um conteúdo especial para você. Então aproveita, desfruta disso, faça parte da nossa comunidade, porque nós temos muita coisa boa para compartilhar, para que você conheça esse estilo de vida simplesmente excelente. E Sá, onde é que nós estamos hoje? Nós estamos na nossa capital amada, Porto Alegre. Estamos aqui no estúdio da Somos Produções e também com a participação da Sou Produções, nosso parceiro. Todo o material que você vê lá no nosso Instagram é a Sou Produções, que assina embaixo, né, Lê? Isso aí, bora lá. Bora lá pro nosso Bora episódio? pro tema? Eu tô curiosa e a gente não tá sozinha, né? A gente não tá sozinha aqui. Eu quero apresentar para vocês a minha convidada, a nossa convidada, a minha amiga, Luciana Lauer. É mãe da Luna, esposa do Felipe, fotógrafa, palestrante, mentora em oratória, apaixonada por um café e pela evolução constante, dedica tempo e energia para levantar mulheres e fazer elas acreditarem no seu poder. Através da mentoria O Poder da Oratória. Seja muito bem-vinda, Lu! Uma mulher simplesmente excelente! Que honra, hein? Estar com duas mulheres excelentes aqui. Gratidão pela oportunidade, gurias. Estou muito feliz realmente de estar aqui na capital. Saí lá do meu interior, estou aqui na capital. Olha onde o poder da oratória chegou, viu? Viu só? Coisa boa. E a gente vai falar desse tema, né, gurias, que é tão importante pra gente, que é oratório. Uma mulher simplesmente excelente, ela precisa saber se comunicar bem. E aí a gente trouxe uma especialista nesse assunto para nos dar dicas. A gente chamou aqui o episódio de chaves, né? Porque a gente precisa dessas chaves. A gente precisa desses segredos, dessa compreensão, os conceitos também, né? É importante para a gente poder se sair bem no quesito oratória. E a gente podia começar, assim, falando qual é a importância de uma boa oratória. Vamos começar pelo começo. Tá certo. A gente sempre fala que falar e ouvir estão entre as habilidades, né, mais importantes do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe aí quantas boas ideias se perdem na boca de quem não consegue expressar as suas ideias. Quantas oportunidades são perdidas por medo, por insegurança, por achismo, né? Eu acho que não vão gostar, eu acho que não estou preparada. E a oratória, ela vem justamente para dar todas essas técnicas, preparação psicológica e preparação técnica, que vão te dar toda a base realmente para você conseguir se expressar com mais eficácia, fazer a tua mensagem chegar com mais assertividade, mais clareza. E tudo isso, hoje, para uma mulher moderna, a comunicação, ela é a base, ela é a chave de todo o sucesso. Né? Então, a comunicação e a oratória, né? Nada mais é do que a elaboração de discursos, então, bem elaborados, de forma que se faça ser entendido com muita clareza, e apresentações impactantes por meio da tal retórica. E a retórica, então, é a arte de persuadir. Oratória é a arte de falar bem, é a arte de conseguir se expressar bem, levar a sua mensagem aos quatro cantos, a quem precisa ouvir. E a gente vê cada vez mais a comunicação hoje, ela sendo necessária.
nas redes sociais, nos palcos, nos púlpitos, né? E até mesmo numa conversa para apresentação de projetos, para apresentação justamente de uma reunião de trabalho. Então, a comunicação ela é a base. Inclusive, muitas empresas colocam isso nos requisitos de contratação, né? Boa comunicação, saber se expressar, saber se vender, como a gente fala muito, né? Então, a oratória ela é a base para todo profissional que realmente quer se destacar no mercado de trabalho, o profissional que quer se destacar no mundo digital, que hoje está cada vez mais avançado, e a comunicação ela é a chave para tudo isso. E hoje eu quero compartilhar com vocês, então, algumas chaves, algumas técnicas, justamente para você gravar vídeos com eficiência, poder conduzir as suas reuniões e até mesmo subir no palco, por que não, né? Opa! Bom demais. Com certeza. E assim, esse tema para nós a gente considera muito relevante, muito importante. Já trouxe aí todos os porquês que é importante a comunicação e aí a oratória. E na primeira temporada a gente falou um pouquinho, falamos sobre comunicação. Também foi muito bacana. Porque mesmo que aqui a gente tem todos os públicos de mulheres multitarefas, né? Mulheres que são líderes, mulheres que são gestoras, mulheres que são pastoras, mulheres que são mães, donas de casa. Mas a comunicação e se expressar, todos nós precisamos. Eu tava pensando que começa já na escola, né? Exatamente. A gente começa os primeiros desafios que eu me lembro, assim, é na escola, apresentar um trabalho na frente. Meu Deus, né? O nervosismo, a gagueira, o branco, tudo acontece. Exatamente. O branco, né, é muito comum, que a gente fala, ai meu Deus, eu esqueci, eu tinha estudado. Não sei o que falar. Mas nos acompanha por toda a vida, né? Não importa com o que nós vamos trabalhar, a gente vai precisar se comunicar, vai precisar falar, né, com outras pessoas, e essa mensagem, ela precisa ser entendida, né? Não é simplesmente a gente falar, se não me entendeu, que não me entendeu. Não é. Não, isso não é comunicação. Tem que ser simplesmente excelente. Exatamente. É importante que a mensagem seja passada e clara. E entender, né? O outro tem que entender o que a gente está passando. Exato, porque existe um poder imenso no poder da palavra, né? Mas poucos têm consciência desse poder. Eu sempre falo que as palavras, elas têm o poder de te emocionar, de te fazer rir, chorar, ou até mesmo de destruir uma vida através de críticas destrutivas. Então, assim, se a gente ter consciência do poder que nós temos nas nossas palavras e onde nós podemos chegar e alcançar através do que nós falamos, emanamos, ninguém segura uma mulher decidida, uma mulher que está pronta, preparada, que é simplesmente excelente. Coisa boa. E que está decidida a vencer. Então, eu acho que muito antes ali da boa comunicação e da oratória, existe toda uma preparação que acontece aqui dentro antes, né? Que é algo que eu gosto muito de trabalhar dentro da mentoria, o poder da oratória. Muito bom. Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso, Quero assim. saber. Porque eu acho que tem tudo a ver, Eu quase né? quero dar um chute aqui, né? Mas posso errar, mas tem tudo, quando tu fala o poder da decisão, é questão de atitude também, né? Exatamente. Eu querer, né? Principalmente. Você pode ter todas as técnicas, ter consciência de tudo que é necessário para falar bem, mas se você não quer, se você não está decidida, você vai ficar estagnada, você vai ficar ali, eu sou uma ótima profissional, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Então, tudo parte de uma decisão. Corte, cisão, né? É justamente você decidir que a partir daqui eu vou fazer a diferença na minha vida e na vida da outra. E eu falo muito que o falar em público, como nós já comentamos antes, ele não é sobre eu, não é sobre mim, não é sobre o que eu quero para minha vida. Falar em público é sobre o valor que eu gero na vida da outra pessoa, através da minha vida, através dos meus conhecimentos, através daquilo que eu quero realmente impactar na vida dela. Quando você entende isso, que não é sobre você, mas sim sobre o valor que você gera na vida da outra pessoa, ninguém te assegura. As portas simplesmente se abrem. Amém. Se abrem para aqueles propósitos que você está disposta a realmente cumprir. É uma mudança de mentalidade, Totalmente. né, Lu? Aí vem essa parte de preparação psicológica, como eu estava comentando antes, que vem muito antes da preparação técnica. A preparação psicológica começa com esses 3 pontos principais, que é liberte-se de crenças limitantes. O que é isso, né? Crenças limitantes é tudo aquilo que algum dia te falaram. Eu não posso, eu não sou capaz, você não sabe, você não vai conseguir. Liberte-se de tudo isso que algum dia falaram para você. Porque aí você cresce e você continua acreditando que realmente você não pode. Aí você limita a sua evolução até aqui.
primeiro ponto para libertar-se dessas crenças limitantes é ter consciência de que elas existem e que elas em algum momento estão barrando a tua evolução. Tome consciência, liste todas essas crenças, aquilo que em algum momento falaram para você, seja lá na sua infância, e geralmente é na infância. Sim, começa na infância mesmo, É na infância, essas crianças que aí limitam. Não, eu não vou me expor, eu não vou falar porque vão rir de mim. Eu não sei. E tudo isso realmente fica ali. No segundo ponto, é bem importante, mude os seus quadros mentais. Administre os seus quadros mentais. O que é isso? Não adianta você ir para o público, querer falar em público e você pensar o seguinte: eu não vou ter medo, eu não vou gaguejar, eu não vou ter branco. O que o teu cérebro entende? Branco, medo, insegurança, gaguejar. Porque é isso que você está realmente reforçando. O cérebro ele não vai entender o não. A mesma coisa, eu vou fazer um exercício com vocês. Não pensem, tá? Eu vou dar algo para vocês aqui não pensarem. A gente já tá pensando. Não pensem num barco branco gigante com um casal na frente de bracinhos abertos. Não deu certo. Não tem como, Já né? estamos pensando. Ó, comenta aí se deu certo pra você. Porque Você pra não mim, pensou? eu não consegui não pensar. Exatamente. A partir do momento que você pensou, se fez realidade na sua vida. Por isso que a gente fala muito da questão de você ter bons pensamentos, alimentar-se com bons pensamentos. Tudo que começa primeiro na sua mente, depois se transforma em realidade física. Se você alimentou o seu pensamento com isso, um barco, ele já se fez realidade, você já imaginou isso. Então, o que é mudar os quadros mentais? Ao invés de você falar, eu não vou ter medo, eu não vou ter insegurança, não vão rir de mim, tire e mude esses quadros mentais por... eu vou arrasar na minha apresentação. O meu conteúdo vai gerar impacto na vida de quem está me ouvindo. Eu vou conseguir, já visualiza o sucesso, já visualiza o final do seu podcast, da sua apresentação, as pessoas curtindo, interagindo, dizendo que amaram. Faça essa mentalização. Primeiro, mentaliza, depois você verbaliza, escreve e aí pronto, parte para o abraço, porque as coisas realmente elas se concretizam. Porque tudo primeiro começa na sua realidade mental e depois se transforma em realidade física. Lu, a gente acredita muito na importância de uma mentalidade renovada. A gente fala muito Sim. aqui, né, Sá? A gente é um fala, dos nossos a gente- pilares. É o versículo preferido lá, né? Romanos 12:2, né? A Não, importância da gente transformação ter da mente. a nossa mente transformada. Então, a gente recebe um conteúdo novo, nossa mentalidade se renova e a gente transforma, então, a nossa atitude. A importância da gente colocar isso em prática. Então, relacionado à oratória, pelo que a gente está te ouvindo e entendendo, isso tem tudo a ver. Total. Porque há um bloqueio... É a base, né? é Pelo a que eu tô base. entendendo, é a base, né? Da Total. oratória. É a mentalidade. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Administrar os teus pensamentos, administrar o que você é e o que você quer para sua vida a partir de então. E depois é técnica. Técnica Aí que eu você... preparo. Aí eu preparo O técnica. treinamento. Exatamente, que são formados por 4 pilares. Mas eu já falo logo a seguir os 4 pilares da comunicação que você aprenderá muito dentro da mentoria, mas eu já Muito vou bom. pincelar para vocês aqui também. Boa, Muito boa, legal. boa. O terceiro item da preparação psicológica é supere a inibição. A inibição nada mais é do que uma imagem, uma autoimagem que o indivíduo faz de si mesmo. Ele acredita que é assim e ponto, e ele se inibe por isso, ele acredita dessa forma. Então, superar essa inibição, existem 3 causas básicas para superar, ou 3 causas básicas para a pessoa ser inibida. Na verdade, ela pode ter insegurança quanto à preparação técnica do conteúdo, não está preparado o suficiente, não conhece o suficiente sobre o conteúdo, enfim, ela se sente insegura, ela não se sente pronta para ir para um público, então ela está inibida. O segundo ponto, então, é justamente a falta de autoconfiança, porque para você estar ao público, tu tem que ser muito cheia de si, tu tem que estar pronta, confiante, acreditar no seu potencial e acreditar que você pode gerar valor na vida da outra pessoa. E por fim, então, que é o terceiro ponto, justamente a pessoa acredita que não pode. Simplesmente é um medo. É um medo de todo que pode vir, medo do desconhecido. Então, quando ela entende essas 3 bases, aí sim ela entende que para eu falar em público, eu preciso superar a minha inibição. E aí eu sempre falo, a melhor forma de superar, de você sair dessa inibição realmente é você falar, é você se expor. Mas tem um porém. Se você estiver preparada. Isso. Exatamente. Né? Inclusive, eu já fiz um post que fala justamente, não tem problema você recusar um convite se você não estiver preparada. Agora, se você tem uma preparação toda psicológica e técnica, você sabe o que fazer, que conteúdo você vai gerar, né? E que não é sobre você. Se você tem essa base, pronto, vai, encara os teus desafios, enfrenta, aceita todos os convites.
Se não estiver pronta, recuse. Uhum. Porque o trauma te prepara, exatamente, esteja pronta. E eu sempre falo nesse ponto que o dilúvio ele só veio depois que a arca estava pronta, né? Então, a arca foi preparada 150 anos, acho que foi de preparação da arca. Então, assim, a arca ela realmente só estava pronta e aí sim que veio o dilúvio. Então, as coisas de Deus, os planos de Deus, eles vão se cumprir em nossas vidas. Amém. Se você estiver pronta, Exatamente. preparada e principalmente trabalhando. Exatamente. Todos os personagens da Se Bíblia. aperfeiçoando, né? E aí tem um detalhe, né, Lu? E vamos pôr uma pessoa pela primeira vez. Ela entendeu essa base aqui das crenças limitantes, mudar quadros mentais, superar a inibição, que para nós é que faz muito sentido com o Simplesmente Excelente, porque um dos pilares é a mentalidade. Então a gente entende que para uma mulher ter um estilo de vida simplesmente excelente, primeiro ela tem que mudar a mentalidade, que é possível. Exatamente. Porque se ela já acredita que isso não é pra mim, isso não é possível, ela não vai aceitar Não. o simplesmente excelente. Isso é pras meninas lá, quem vê na rede social é tudo maravilhoso, só que não, teve todo um preparo pra chegar até aqui. Exato. Então aquela pessoa que vai pela primeira vez, muito provavelmente, lá na quinta vez ela já vai ser outra pessoa. Exatamente. Porque não vai ser aquele uau a primeira vez, mas é o simplesmente excelente daquele momento. A repetição vai te levar a um nível ideal e desejado. Isso. Faça várias vezes até você sentir, pronto, é isso que eu quero fazer e vou continuar fazendo. É a repetição. Exatamente, exatamente. Até a gente fala muito, né, na cognição, que a repetição gera memória. Então, no momento que tu vai uma vez, vai de novo, é que nem a gente começou o podcast, muito provavelmente a nossa segunda temporada é pra ser melhor do que a primeira, né? Porque a gente já tá mais preparada, Segura, já treinou, já fez mais de uma vez, duas, errou algumas coisas, corrigiu outras. E é assim que funciona, né? Então, tem que dar um primeiro passo, né? Tem que e é essa coragem, né, de enfrentar esse novo, enfrentar esse medo. Porque o nosso cérebro, ele tem medo do desconhecido. Total. Ele tem medo do desconhecido. Pode ser que hoje não tá tão bom, mas eu prefiro ficar aqui porque eu tô segura. Eu sei o que é. Então, eu não vou ir. Eu até queria ir, mas eu não vou, porque eu tô seguro. Mas não vai e seja simplesmente excelente. Exato. Porque na próxima vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. E aí entra também a importância da gente se permitir viver os propósitos de Deus. A Lu estava falando um pouquinho disso, né? Sobre esse preparo, sobre a gente acreditar. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma palavra. A gente pode estar falando com muitas pessoas que têm uma palavra, têm uma promessa, têm um vislumbre, né? Deus já mostrou algo que tá lá na frente, que vai acontecer. Ela carrega algo especial. É aquilo que as pessoas chegam e dizem para ela: nossa, você é muito boa nisso, você precisa ensinar. Deus já tem um quadro mental para ela, né? Exatamente. E o que precisa agora? Eu já sei algo, porque muitas pessoas me falaram, eu também identifico que eu faço isso muito bem, eu preciso me preparar. Qual é o caminho? Me preparar. Então, vou estudar mais a fundo sobre esse tema, vou ouvir mais sobre isso, para que eu, de fato, possa, quando surgir as oportunidades, quando a chuva vir, a arca esteja pronta. Exatamente. Para não recusar o convite, né? Porque quando Deus abrir a porta, eu já estou preparada para acessar essa porta. Exatamente. E aqui no Simplesmente Excelente é esse espaço de treinamento, essa é a proposta. Por isso que a gente traz convidadas tão especiais e especialistas em assuntos para treinar, para encorajar essa mulher e para ela dar esse passo. Sim. Então, ela pode pedir ajuda. Tem a mentoria, Exatamente. tem o treinamento. É isso que precisa ser feito. Dê o primeiro passo. Daí eu sempre falo muito sobre isso, que quando você dá o primeiro passo em direção aos seus propósitos, aquilo que Deus tocou no teu coração, ou ferveu, eu tô incomodada, eu tenho que fazer alguma coisa nova, pronto, para e pensa sobre isso, porque pode ser uma voz aí te falando propósitos de Deus na tua vida. Quando você dá o primeiro passo, Deus ele não coloca só um chão na tua frente. Ele põe logo uma passarela para você passar. Se aquilo realmente for designado para a tua vida, se é um propósito que vai justamente fazer bem para outras pessoas, não somente para a tua vida, é isso que acontece, mas você precisa se movimentar. E aí, de que forma? Depois que você já trabalhou todos os seus quadros mentais, a preparação psicológica, como que eu faço agora para colocar em prática todo esse conhecimento que eu tenho? Aí vem a preparação técnica. Muito bom. E aí, nessa preparação técnica, eu trabalho com os 4 pilares da comunicação, que são respiração, postura, entonação de voz e dicção. Olha que fantástico. Muito bom. Que combo maravilhoso. Postura. Entonação de voz e dicção. É um conjunto para você empacotar tudo aquilo que você tem de conhecimento e agora sim, influenciar e impactar nas suas apresentações através das técnicas.
Você já tem a tua preparação, tô pronta. Ok, já tenho um conteúdo que vai gerar valor na vida da outra pessoa. Agora vamos para a parte técnica. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Então, tá querendo dizer que essa mulher que está nos acompanhando, e talvez ela se sinta assim, uma péssima comunicadora, uma pessoa que diz assim, eu não nasci para Eu falar. não sei me comunicar, eu não tenho vergonha de consigo. dizer bom dia pro porteiro. Sabe, eu Não ando de camisa deveria, baixa. não deveria. É. Porque a Lu tava falando, sabe qual é o versículo que veio de cara na minha mente? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pregai, Exatamente. comunica, Palavra, fala. Fala, boca tem poder. Exatamente. Vamos dizer que a mulher esteja nesse nível, assim, né? De que ela não consegue se enxergar, ela tem vergonha. Se ela tá num grupo de pessoas, ela é aquela mais quietinha. Essa mulher, ela também pode chegar nesse nível de ir se preparar, de fazer. É para todo mundo? Comunicação é para todo mundo? É para todo mundo. Ninguém nasce falando, ninguém nasce. Eu costumo falar muito que algumas pessoas nascem com o dom da comunicação, tá lá no seu DNA. Mas se ela não desenvolver, não treinar ao longo da sua vida, vai continuar só lá no DNA. E tem aquela pessoa que não nasceu com o dom, que é inibida, que desde a É infância mais introvertida. é introvertida desde a infância, teve uma vida em que não podia se expressar, porque de repente os pais já repreendiam. Então aquela pessoa cresce achando que ela não pode se expressar, não pode se expor. Mas ela batalha, prepara, treina e aí sim, ela com um pouco mais de esforço, ela consegue alcançar. E eu acredito que sim. Né? Então, todos têm justamente o dom ou a habilidade adquirida. Né? No meu caso, talvez eu até possa ter nascido no meu DNA lá com o dom da comunicação. Mas se eu não tivesse desenvolvido ao longo da minha vida, nada disso teria acontecido. Todo o meu processo teria ficado só lá no processo do meu DNA, né? Mas eu passei por vários processos que me tornaram e me fizeram chegar onde eu estou hoje, que é na posição de ajudar outras mulheres Muito bom. a também se destacarem na comunicação. Imagina se você não tivesse desenvolvido isso, né? Nunca haveria a possibilidade de você estar numa mesa de podcast, Fantástico. compartilhando o que você está compartilhando. Exato. Fazendo bem pra gente, pra tantas mulheres. Exatamente. Então, esse é o poder de uma boa oratória. Exato. É a gente conseguir entregar a mensagem que foi depositada sobre a nossa vida. Exatamente. E aí eu gostaria de compartilhar, então, Muito que eu bom, não falo bora. desde a minha infância, né? Opa! Não é desde a minha infância que eu sou falante Como assim. assim? Isso é importante, porque muitas podem estar nos assistindo. Não, mas elas ali já nasceram pra isso. É. Elas ali já nasceram prontas. Parece assim que, né, caiu do céu assim tão fácil. Não, ok, Deus colocou algo em nós, mas teve o desenvolvimento. Conta pra gente como é que foi. Exatamente. No meu caso, o meu desenvolvimento, até os meus 10 anos, 9, 10 anos de idade mais ou menos, eu era totalmente gaga. Gagueira, gagueira genética, eu acredito, porque eu ainda tenho primos, tias, enfim, que são gagas, né? Então, acredito que seja genético, né? Elas ainda são até hoje, evoluíram um pouquinho, mas ainda são. E até essa fase da minha vida, eu fui gaga de não conseguir pronunciar frases, palavras, de ganhar tapa nas costas, de rirem de mim, de apanhar. Fala, Luciana, por que tu não fala? Já tem essa idade e não fala. Porque toda vez que eu ia abrir a boca para falar, travava. É como se tivesse uma batata na minha garganta e não conseguia. E era gagueira assim, ó, assim mesmo. De não sair. E às vezes as pessoas concluíam as minhas frases, na minha infância concluíam, e eu, mas na verdade não era aquilo. Mas até eu explicar o que eu realmente estava pensando, ia demorar muito, então eu deixava. Então assim, acabou que até essa fase que eu me recordo mesmo, eu fui extremamente gaga. E a partir daí foi uma viradinha de chave mesmo na minha vida. Foi onde eu resolvi me expor. Eu não aceitei essa condição que estava sendo imposta sobre a minha vida de gagueira, de não poder levar a real mensagem que eu gostaria. E ainda na infância foi onde eu fiz teatro, fiz dança. Eu, sem saber cantar, eu fui para aula de canto, porque eu queria trabalhar a minha dicção, né? Então eu fui para aula de canto e tudo isso, como eu falo sempre, é de forma gratuita, que a escola disponibilizava. Eu enfrentei meus medos, tinha apresentações na escola, eu era a primeira, eu queria me apresentar. Todos sabiam que eu era a gaga da escola, mas não, para mim não importava. E naquela época o bullying nem era assim tão, sabe? Hoje, acredito que sofreria um pouquinho mais. Mas naquela época, não. E eu ainda tinha colegas que também eram gagos. E eu defendia eles gaguejando. Não é pra rir deles. Então, assim, eu impus realmente que a minha vida poderia ser diferente desde a minha infância. E a partir daí, eu fui me desenvolvendo dessas formas, onde eu fui exposta para trabalhar minha expressão corporal, trabalhar toda a minha oratória. E aí, na minha adolescência ainda, eu fui trabalhar numa empresa onde vendia cursos de capacitação profissional.
E aí, para que eu pudesse ter conhecimento de venda, eu tinha que fazer todos os cursos. E aí tinha um tal de curso de oratória. Olha aí. Olha só. E aí eu fiz muitas vezes. Eu entrei em todas as turmas. Eu vendia e eu entrava, porque eu precisava fechar e tudo mais. E eu participei de muitas turmas de oratória. E ali cara, cadê minha gagueira? É isso. Cara, eu já nem lembrava mais. Eu já que nem era. lembrava. E aí eu acreditava tanto nessa transformação que eu coloquei até um gago dentro da turma. E a professora disse, o que tu fez comigo? Tu acha que ele vai se curar também que nem tu? Então, assim, eu trazia todo mundo porque eu achava que a oratória ia mudar a vida de todo mundo. Que legal. Né? Então, assim, isso foi uma base em que eu não aceitei a condição que eu estava e me preparei, me treinei. E aí, mais tarde, fui trabalhar numa empresa onde eu viajei o Brasil, levando informação de vendas através dos treinamentos. Foi onde eu ainda me preparei mais até chegar a fazer as mentorias do poder da oratória. Então, existiu toda uma base. A Luciana não surgiu assim. A Luciana não Sim. saiu falando assim. Né? Então, Muito legal. para tudo existe propósito e para tudo existe treinamento, processos. Não, Muito eu bom. super te entendo, Lu, quando tu traz assim que as pessoas até falavam, ela é gaga, tá aqui, mas tu nem ouvia. não. Porque tu tava tão focado no objetivo. Eu sei porque eu passei por isso. Eu tava tão focada em fazer o que eu queria fazer que eu não olhava pra minha deficiência. Tá vendo? As pessoas podiam falar, eu não escutava, porque eu estava focada no meu objetivo de fazer o que eu queria fazer. Porque eu entendi que se a pessoa poderia fazer, eu também poderia. Exato. Era uma questão de dedicação, de energia. Talvez eu teria que dedicar mais tempo e energia, que nem, muito provavelmente, tu teve que dedicar mais tempo e energia do que outras pessoas que não tinham a gagueira. Exatamente. Mas tu estava tão focada nisso que tu não ouvia as outras vozes. É isso que a gente leva a mensagem para o Simplesmente Excelente para as mulheres. Que quando você quer algo, a voz exterior não pode falar mais do que a interior, do que Exato. Deus falou dentro de você, do que Deus quer para tua vida. E aí, olha que bacana ouvir mais um testemunho e que consolida os pilares que a gente tem Exato. aqui. Né? Exatamente. Espiritualidade bíblica, mentalidade e desenvolvimento pessoal, que é todo o desenvolvimento que tu teve para Exato. chegar até aqui. E, principalmente, esteja em ambientes que vão te elevar o teu nível aonde você quer chegar. Eu sempre falo que se você tiver que ouvir outras mulheres, então, que sejam mulheres que realmente te inspiram e que estão no nível ainda acima de você. Que elas vão valorizar cada pequeno passo que você der. E aí eu sempre brinco da história da lagarta, né? Que a lagarta um belo dia acordou e disse, eu vou voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Então, esteja com quem realmente acredita em você e acredita no seu potencial. Escolha suas amizades, escolha a ambiência em que você vai estar. Porque o ambiente, ele influencia muito nas tuas decisões, Sim. aonde você quer chegar. Então, escolha as Muito legal. pessoas É certas. muito bom. No e-book, inclusive, nós temos, né, o e-book, aí, um manual da Mulher Simplesmente Excelente. A gente fala dentro do pilar mentalidade dos relacionamentos. Então, os relacionamentos influenciam na nossa mentalidade, Totalmente. naquilo que a gente vai pensar. Inclusive, tem pesquisas que falam que a gente é muito parecido com o que a gente caminha, né? Então, isso é bem importante. E quando eu e a Lê, a gente uniu competências, né, diferenciais, porque a gente é diferente, mas a gente se ajuda. A gente ficou simplesmente excelente, né? Isso Porque a gente, aí. eu sempre brinco, a gente já era boa no que a gente fazia, mas juntos a gente ficou excelente. Então, é essa questão de estar em ambientes que vão te colocar Te pra elevar. cima. E aí tem mais uma questão, que quando você estiver lá no topo, quanto mais alto Deus te colocar, mais baixo em obediência e humildade você deve estar. Então, gurias, quando vocês estiverem bombando lá em Alphaville, não esqueçam dos humildes aqui. Mas olha só, eu estava aqui ouvindo vocês e pensando, né, na importância desse tema, especialmente para uma época, um tempo que a gente está vivendo como esse. Nós estamos em pleno século XXI, que todo mundo tem um celular na mão, uma rede social, um lugar para deixar a sua opinião, para deixar aquilo que pensa, mas também para compartilhar conhecimento. Falando um pouquinho assim disso, assim, né, do tempo que nós estamos vivendo, quanto essa mulher ainda mais precisa estar preocupada em desenvolver essa habilidade. Por mais que ela tenha, ou mesmo que ela pense que ela não tem nenhuma habilidade. Como é importante, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, desenvolver isso, né? Entender e conhecer um pouquinho. É uma busca que a gente precisa realmente ir atrás para aprender. Sim, no mundo cada vez mais digital, se faz cada vez mais importante estar preparada com a comunicação, né? Inclusive no mercado de trabalho.
principalmente, né? Soft skills. Olha aí, né? É importante e vai ter aquela pessoa que vai saber vender muito bem o seu peixe ou o seu projeto, os seus trabalhos, e aquele que é excelente no que faz, mas não consegue vender. Comunicar. Exatamente. E aí, mas por que ele não é promovido, né? E aí existe justamente essa questão do diferencial da boa comunicação. É saber expressar o teu bom trabalho. E no mundo cada vez mais virtual e digital, a mulher, ela precisa se destacar, né? Exato. E a comunicação, ela se faz presente nesse mundo. Se você quer trabalhar com a rede social para vender os seus produtos, então, saber se comunicar com eficiência gera mais conexão com o teu público, mais empatia, aproxima o público certo para você e, consequentemente, resulta em venda de produtos, de serviços, divulga mais o seu trabalho. Então, cada vez mais, essa mulher precisa estar qualificada com a comunicação. Eu lembrei aqui que também a questão da credibilidade, né? O quanto que a gente pode passar mais credibilidade se comunicando melhor. E aí, claro, aí a gente trouxe a questão do trabalho, quem é vendedor, né? Enfim. Mas e quem quer falar de Jesus? Tem que falar também, corretamente, a palavra de Deus. Exato. Então, Exatamente. não é só para quem tá no mercado de trabalho, ativo, ou quem quer fazer curso digital. Não é só Não. isso. É para quem quer falar da palavra de Deus. Exatamente. É quem está em casa, mas quer levar a sua mensagem para o mundo. E aí, sim, existe um roteiro de apresentação que ele é básico. Desde para você gravar esse vídeo, para você se apresentar, não importa a circunstância. Você pode utilizar o mesmo roteiro. Opa, qual é o roteiro? Queremos. Já vamos entrar na parte técnica, então? Bora! Vamos para a parte roteiro de apresentação. Então, eu falei antes para vocês que nós temos 4 pilares da comunicação. Começando, então, lá pela respiração. O que é essa respiração? Ela é milenar, essa técnica. E consiste em puxar profundamente o ar, conta até 3 e solta lentamente pela boca. Quando nós respiramos corretamente, nós enviamos uma mensagem para o nosso cérebro de que está tudo bem. Consequentemente, os batimentos cardíacos eles vão aliviando, vão reduzindo, e aí você consegue respirar normalmente. A voz volta a funcionar, porque quando a gente está muito nervosa, atropela as palavras, né? Tem as conexões ali. E aí acaba que vem os vícios de linguagem aí no meio. Vocês têm vícios de linguagem por falar nisso? Temos. Tipo assim, Né? Tipo assim, né? O bar também entra? Bom, entra. Bah. O que é o vício de linguagem? É uma bengala verbal. Quando falta uma conexão entre uma palavra e outra, quando você não está preparado o suficiente, a gente se utiliza muito da bengala. Então, é uma conexão de uma palavra para outra para concluir a sua frase. Então, é o tempo que eu preciso para poder pensar sobre aquele assunto e concluir. Mas por que não pensar em silêncio, né? Não preciso pronunciar uma palavra. Então, eu sempre brinco que para você evitar os seus vícios de linguagem, primeiro, você tem que ter consciência dele. Se você não tem, pede para alguém te orientar. Até assistindo, né? Isso. Se assistindo, se gravando, se ouvindo. Exato. Isso é assim que a gente identifica. Eu me lembro que nos primeiros episódios eu olhei... Gente, eu não sabia que eu falava tantas vezes. Acho que era né? Gente, como eu falo né? Né? Como eu falo né? Eu acho que, não sei se foi contigo, a gente comentou que a gente não gosta de se ver. Tem alguma explicação? Na verdade, a gente é autocrítico, né? Por natureza. Então, sempre vai achar uma crítica e a gente nunca vai se sentir excelente nesse ponto, né? Quando a gente, ou não gosta da voz, ou escuta o áudio, não. Né? Então, o que nós precisamos nesse caso é ser um pouco menos críticas. Pois é buscar a melhoria contínua, mas com um pouco Faz menos sentido. de crítica. Porque, assim, o que não tá tão legal pra mim é excelente pra você, né? Você já tá gostando, é importante. Então, de novo, quando você se olhar no vídeo ou ouvir seus áudios e achar que não tá bom, primeiro, pratica e depois você pensa, não é sobre mim. É sobre o que eu tô gerando de informação para outra pessoa. Sempre é regra, não é sobre você quando se fala para um público. É sobre o que você pode agregar na vida dele de conhecimento e de informação. Quando você tem esse entendimento, você para um pouco de achar defeitos e críticas no seu trabalho, na sua voz, na sua postura. Mas é importante a gente, sim, ter noção de todo esse conjunto para cada vez melhorar. Então, a respiração é um ponto principal. Respira corretamente para desacelerar. Com relação ao vício de linguagem, primeiro, tenha conhecimento de que você tem ele e no momento que você acha que você vai pronunciar, você dá uma pausa. Então, ao invés de falar, engole o vício. Eu brinco muito isso na mentoria. Engole o vício e dê uma pausa.
toma uma água para vir a conexão e você continua. Não tem problema de dar uma pausa, de tomar uma água, desde que você não fique muito tempo nessa pausa, que daí realmente vai ser percebível que você teve um branco ou que essa pausa aí foi para buscar informação. Então, a pausa é só o tempo de você engolir e buscar a informação sem o vício de linguagem. Geralmente, início de comunicação, muitas falam, bom, vou começar. O bom é um vício de linguagem e que início de conversa ele não é bem-vindo, não precisa. Fale o bom na sua cabeça e daí você continua a frase direta, clara. O segundo pilar, então, depois da respiração, respira corretamente 5 vezes, tá? Pode ser no caminho de casa para o trabalho, respira profundamente e solta. Você vai perceber que todos os teus músculos já vão ficando levinho, vai ajudando de todas as formas. Respirou corretamente, o segundo pilar, então, é postura. Ai, eu adoro essa parte. A postura dói. Ela incomoda. Mas ela é essencial quando se quer persuadir, gerar impacto e gerar presença de palco. O que envolve dentro da postura? Não é só aqueles ombrinhos para trás caminhando, não. Eu soube. Né? Existe, sim, postura em presença de palco, ou até mesmo para a gente poder gravar. Ombros para trás, mãos alinhadas na cintura, palmas das mãos sempre viradas para cima. O que isso transmite? Credibilidade. Palmas das mãos viradas para cima é credibilidade na sua informação, é transparência. Você não tem nada para esconder. Sempre evite ficar com mãos para baixo. Primeiro que tu vai estar ali apertando as tuas mãos, vai te gerar um pouco de insegurança, até mesmo como mensagem oculta. E vai parecer que você tem algo para falar e não está falando. Então, expressão corporal, né? Essa expressão corporal, então, mantenha sempre as mãos à mostra durante a sua fala. De preferência, gesticule sempre dentro do seu quadrante, nem demais e não fique parado. Gesticule sempre nessa medida aqui da altura, cotovelos alinhados na cintura. Isso já vai fazer com que essa prática... Claro, não vai ficar parado assim falando, né? Tudo é importante a gente ter leveza dos movimentos, né? É importante ter leveza, mãos alinhadas na cintura, palmas das mãos viradas para cima. Pernas firmes no chão. Evite ficar passando uma perninha para outra enquanto você está de pé. Ou a levantadinha, Pêndulo, movimento de pêndulo. Eu tenho sempre que cuidar. Então, quando eu vejo, eu tô assim. E a gente não se percebe se é um comportamento que já vem conosco, né? Então, tem esse movimento de pêndulo. Olhe nos olhos sempre quando estiver falando, né? Então, mantenha sempre essa visão panorâmica. Fale com uma pessoa nos olhos. Movimente-se o teu olhar para o público que está ali. Tenha, então, uma visão panorâmica. E eu sempre falo que quando você está insegura, procure aquelas cabecinhas de aprovação, sabe? Lá no meio da plateia tem sempre alguém assim, ó. Concordando com o que você está falando. Então, se em algum momento na sua apresentação deu aquele lapso lá de insegurança, olha para aquela cabecinha. Né? Aquilo ali vai trazer de novo, poxa, eu estou no caminho certo, eu estou falando algo que realmente está sendo relevante. Então, continue sempre assim. Então, esse é um dos pontos principais para a tua boa postura. Evite ter objetos nas mãos, né? Se você tiver, se for uma caneta, por exemplo, evite ficar com a caneta, né, passando o passador de slides o tempo todo, de uma mão para outra. Mantenha sempre a sua elegância. Abra a boca para falar, né? Fale de forma mais clara, com pausa. E movimente-se livremente de um lado para o outro, enquanto você está no palco, por exemplo, falando. Mas mantenha a postura. Ela é essencial. Desde o seu aperto de mão, quando você vai apertar a mão, né, da pessoa, do convidado, enfim. O aperto de mão, ele deve ser um encontro. Nem a mãozinha molinha, né? E nem aquela mão sacudindo, assim. O aperto de mão dentro da postura, ela encaixou. Dê um aperto de mão aí, vocês duas, ó. Olha que bonitinho. Isso aí, encaixou firme, olhando nos olhos, cumprimento. Se quiser ter um pouco mais de empatia, cumprimenta e coloca a outra mãozinha do outro lado, assim. Né? Ou então, cumprimenta ali, ó. Isso, olha, empatia. E se numa conversa você estiver de frente para a pessoa e ela está um pouquinho dispersa com o olhar e você quer chamar a atenção dela, um toque no cotovelo. Sabe? Sabrina? Assim? Isso, tu tá falando com ela, daí tu sabe, e daí tu toca no cotovelo, a pessoa se liga, volta com o olhar pra você, volta com a atenção. Não de gaúcho, né? Não, isso, nem aquele tapão no ombro, tá? É justamente um toque só pra aproximar a pessoa de você, aquele toque no cotovelinho mesmo, assim, só pra atrair a atenção dela, dar aquele se liga de novo. Tô vendo vocês aí já, ó. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Numa conversa, ainda sobre postura... O podcast inteiro aqui. Numa conversa, principalmente quando você está sentado, perna cruzada, evita ficar cruzando as pernas, tá? Descruza e cruza.
Cruzou, mantém. De preferência, fica de ladinho, só embaixo transpassa os pés. Não cruza, mulher geralmente, né? Para manter a postura. Se você está no movimento, conversando com alguém, a pessoa está movimentada para frente, ela está muito interessada no teu assunto. Se ela se joga para trás, assim... Tá relaxada. Ela até pode estar interessada, mas ela não vai agir com relação à tua conversa. Ela está ali relaxada, ela... Movimento para trás, desinteresse. Movimento para frente, interesse. E aí, quando a gente vai contar uma fofoca, guria... A gente já se movimenta. O cérebro adora, né? Adora Novidade. uma fofoca. Ele já se movimenta para frente justamente nisso. Então, expressão corporal pura. Então, se você tiver numa conversa e você quiser sentir se está fluindo, se não está, observe toda a expressão corporal. A expressão facial, mãos. Se a mão está na boca, pode estar mentindo. Pode ter algo para contar e não está contando. Aquele movimento assim, desconfiado. Então, tudo isso a gente pode... Claro, nenhuma expressão corporal ela deve ser interpretada isoladamente. É um conjunto da obra. Fatores. Não vai olhar a pessoa passando a mão na boca. Ih, tá mentindo. Né? Tava limpando o cantinho. Então, mas é importante. Toques, assim, que geram insegurança ou até não tem certeza na informação. Toque no nariz, na orelha, na pontinha da orelha, assim, quando vai falar. Mão no pescoço, aquela coçadinha assim. E principalmente aqui. São informações de incerteza. Então, assim, dá pra gente dar uma sondada também na expressão corporal. Então, dentro da postura, tudo isso é importante para uma comunicação eficaz. Depois, a gente trabalha entonação de voz. Dentro da entonação de voz, a gente pode utilizar alguns exercícios para trabalhar trava-línguas, né? Trava-línguas é uma ótima forma de você realmente trabalhar a tua entonação, falando mais alto, de forma mais clara. A entonação nada mais é do que você dar ênfase em algumas palavras. Quando você vai ler um texto, procure grifar algumas palavras que você acha mais importante e aí você vai dar ênfase exatamente naquelas palavras. Isso é entonar. Você dá mais força, mais ênfase em algumas palavras específicas para gerar mais emoção. Porque quando a gente fala de uma forma muito calma, tranquila, sem emoção, acaba que gera desinteresse também. Então, a entonação de voz, ela se faz necessária nesse ponto, justamente para que você consiga alternar o tom e volume de voz. Então, uma forma de prática para isso é você fazer leituras em voz alta. Pegue sua Bíblia, pegue seu livro preferido e comece a ler em voz alta. Primeiro, auxilia na memorização da informação. Segundo, você vai estar ouvindo a sua própria voz e vendo onde você ainda pode melhorar. E depois trabalha a questão da entonação, né? Dá aquela engrossadinha na voz, trabalha justamente esses pontos mais essenciais. Então, são pequenas dicas. E, por fim, a gente tem no 4 pilar ali, que é a dicção. Aí entra o trava-língua puro, né? Já ouviram falar de trava-língua? Sim. Na internet tem vários exercícios de trava-língua. Consiste em palavras rápidas e parecidas, de forma que tu precisa falar rapidamente aquelas frases. E para isso é necessário abrir a boca para falar. E aí, dentro do dicção, também tem alguns exercícios que toda mulher pode fazer em casa, né? Antes de gravar um vídeo, antes dela se expressar de uma conversa, enfim, até mesmo para ir para o palco. É importante abrir a boca. Primeiro exercício é o A, E, I, O, U. Vamos fazer ao vivo? Vamos! Quem sabe faz ao vivo! Bora passar vergonha. Passar vergonha com a gente. Então, para a gente começar esse exercício, a gente vai fazer A, E, I, O, U. De forma bem aberta e de forma bem exagerada. Tu precisa sentir que a tua boca realmente está abrindo. Esse é o primeiro exercício para fazer, para trabalhar e abrir melhor a boca e articular melhor as palavras, tá? Vamos lá? A, E, I, O, U. De novo. A, E, I, O, U. Sempre, não vamos fazer agora, tá? Mas sempre façam 5 vezes todos os exercícios. Muito bem. Começa... E em vez de você ficar rindo, faça você também aí na sua casa. Exatamente, né? Então, faça o exercício do A, E, I, O, U. Depois, biquinho e sorriso. Ah, esse é bem bonitinho, tá? Faz um biquinho. Olha aí. Vai fazer gif. Dá pra fazer, ó. Então, façam o biquinho e sorriso. Depois, estalar a língua. Sabrina fazendo pose. Claro, tá sendo gravado, né, Sabrina? Tem que ter.
Muito bom. Exercícios Simplesmente básicos. excelente. E tem mais Arrasou. uma agora, que é com a caneta. Essa também é milenar, tá? Tem uma caneta aí? Tem isso aí. Não? Coloca a caneta assim, de frente, assim. A aluna já, minha filhinha de 1 ano e 10 meses, já ia dizer, Eca. A minha não vai dar, não. Só coloca entre os dentes, assim. Fecha os dentes. Isso, assim, tá? Fechou. Solta a caneta. Deixa a caneta ali. Segura com os dentes. Conseguiu? Agora você vai falar 1 ao 12. Vamos fazer exercício ao Com a vivo caneta? com a caneta. Vai lá. 12. 1 ao 12 tu vai fazer, ó. Foca ali e vai. 1. Bem exagerado. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Continua. 7, 8, 9. 10, 11. 12. Aê! Palmas pra Sabrina! Ela tá rindo, né? Isso, gente, é importante. Pequenos exercícios. E depois dá pra fazer com o mesmo exercício, caneta de frente, assim, de ponta. Janeiro, fevereiro até dezembro. Todos os Muito meses bom. do ano. Pra que esse exercício, além de engraçadinho? Além de virar meme depois. Além de virar meme. Esse, ele faz com que você abra a boca melhor, trabalhe as articulações, porque você precisa fazer um esforço. 1, 2, 3, 4. Você precisa fazer um esforço para isso. E aí, no final de todos os exercícios, você vai estar com a boquinha já mais molinha, você consegue pronunciar melhor as Isso palavras. é importante fazer todos os dias, especialmente antes de uma apresentação, por exemplo. Exato. Se você quiser ter como prática, tô no caminho, acordei, tô me arrumando, já vai fazendo. Já vai se olhando no espelho, já vai Que daí vira rotina, vira automático, Hábito, né? Exato, é hábito. Porque aí, geralmente, quando a gente acorda de manhã, não dá nem vontade de falar. Não sei algumas, né? Isso. Eu Mas já acordo falando, gente. é falante? Você dorme falando, acorda. ótimo, isso é maravilhoso. Já facilitou, já. Isso aí, bora fazer. Bora fazer. Mas, então, enquanto você tá lá na frente do espelho, fazendo aquelas autoafirmações, hoje tu tá linda, né? Já faz aquele monte de autoafirmação, já vai fazendo exercício, já vai trabalhando as articulações todas. Então, são pequenas dicas, pequenas técnicas, onde você vai trabalhar a parte técnica. E aí, depois, a gente vem o tal do roteiro de apresentação. Vamos lá, bora. Depois que você já está pronta, preparada, já tem todo o conhecimento, já colocou isso tudo aí, esquematizou o teu conteúdo, vamos colocar dentro de um roteiro. Todo roteiro, ele é básico, ele começa com uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Não importa se você vai falar 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, não muda esse roteiro se você seguir. Para começar toda a apresentação, todo o conteúdo, e eu vi que vocês fizeram bonitinhos aqui, primeira coisa, a gente sempre faz o cumprimento. Cumprimenta as pessoas que estão ali, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Segundo momento, você vai se apresentar, ou se você já foi apresentada, você já pode seguir, só fala o teu nome, enfim, é uma breve apresentação. Na sequência, a introdução. Geralmente, a introdução é um momento de impacto, é onde você realmente vai chamar a atenção do teu público para aquele teu conteúdo, vai tornar ele relevante para aquele momento. E aí, dentro da tua introdução, geralmente nós utilizamos uma frase de impacto. Uma frase motivacional, um versículo, uma história curta. Não pode fazer aquela história que as pessoas já estão ali de braço cruzado. Nem começou e a pessoa já está querendo que termine. Exato. Então, se for na introdução, é o momento de você conquistar o teu público, a atenção dele. Então, neste momento, se for contar uma história, e que é legal, porque a história ela sempre gera conexão e emoção com o teu público, bem curtinho. Conta rápido, a história da lagarta, por exemplo, né? Então, já gerou uma conexão, fez pensar, fez o público pensar. E, na sequência, você desenvolve o teu conteúdo dizendo o que você pensa sobre aquele assunto. De forma objetiva. Então, na introdução, você conquista. No desenvolvimento, então, você realmente mostra para que você veio, né? Para que você realmente veio falar, aquela tua fala que tem que ser importante. E, na conclusão, você nunca termina com era isso que eu tinha para dizer. Né? É uma coisa que muitas apresentações eu vejo, então era isso. E a pessoa sai. Não era isso. É muita coisa o que você se prestou para fazer. Então, quando inicia uma apresentação, nunca inicia como bom. Então, deleta os vícios de linguagem do início. Você precisa geralmente já gerar impacto no início. E muitas vezes eu percebo que as pessoas iniciam falas em público com uma justificativa. Assim, nunca inicia se desculpando. Desculpa por ser eu, sabe? Isso é muito ruim, porque já faz com que a pessoa que está ali, ela não vai dar crédito. Não. Ela já fica desconfiada se aquilo que está sendo passado é, de fato, algo relevante, né?
é básico, nunca inicie se desculpando. E se você esqueceu alguma coisa ou que não estava no roteiro e aconteceu, ninguém sabe o que você preparou. Ninguém precisa saber, não dê ênfase para o erro. Exatamente. Né? Até slide, sei lá, tem alguma coisa errada, não fala. Não fala, ninguém porque sabe. Talvez ninguém viu. Exato. Mas a partir do momento que você fala, e ali tinha que ter tal coisa. Esqueci de colocar tal coisa. Exatamente. A partir do momento que tu deu ênfase, você deu atenção e o público... Ih, que desorganização. Não tem comunicação na equipe. Não conferiu a apresentação antes de se apresentar. Isso é básico. Vai se apresentar, já leva no pendrive, já leva no note, leva em diferentes meios, manda pro teu e-mail, manda pro WhatsApp. Tenha alternativas, se caso no local que algo você der errado, seja algo prevenida. Exatamente. E na hora de você passar, então, ali, já testa antes. Testa as músicas e tudo mais que vai gerar emoção. Os vídeos, Os né? vídeos. Sempre O dá um vídeo problema. Os vídeos sempre dá aquele momento de silêncio. Sempre dá. Testa. É fácil pra dar errado, né? É. Tudo certo pra dar errado. Exatamente. Mas se você estiver bem preparada, bem ensaiada, já é um grande passo para o sucesso. Né? Então é importante, na hora que você for finalizar então a sua apresentação, você simplesmente vai reforçar alguma frase que você deu ênfase lá no início, uma frase de impacto ou até mesmo um versículo, algo que realmente faça sentido. Deixa aquela frase de impacto, às vezes até lá no telão, reforça isso e muito obrigada. Sabe? Termina a sua apresentação lá no UAU, lá em cima já, né? E fala aquela frase como que foi impactante e agradece por estar ali. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Mais nada. Não fica ali enrolando. Muito obrigada, vocês são simplesmente excelentes. Isso aí, já vai a gente... Então, assim, terminar com era isso ou isso aí não é bonito, né? Então, vamos trabalhar e esquece as desculpas, ninguém sabe, ninguém precisa dar ênfase. E o que acontece muito também é que quando a pessoa tem um branco, uma dica, volta, reforça a última frase que fez você gerar o próximo branco. Então, reforça a última frase para ver se volta à memória aquela informação. Não voltou? Segue adiante. Se por um acaso aquela informação que tinha dado branco antes retomou, você não precisa dizer, antes eu tive um branco, mas agora eu lembrei e vou falar para vocês. Não precisa também. Então, se essa informação voltou naquele momento, simplesmente fale se ainda for relevante falar. Se não, deixa, porque também ninguém sabe que tinha aquela informação para ser dita. Muito bom. E a Excelente. base de tudo é a preparação. Sim. Prepare os seus discursos. Se você quer ser um orador profissional, haja como os oradores profissionais, que é preparação psicológica e técnica. Esteja bom. presente. Não é algo assim fácil, né? Realmente Não. exige muito trabalho, né? E por isso que a gente tá aqui pra de alguma forma incentivar você a procurar e depois a Lu vai deixar as redes dela. E uma coisa que eu lembrei quando tava falando sobre prepara, quando eu era menor, acho lá, logo que eu me converti, eu pregava pro espelho, né? Eu pregava minhas mensagens, sério. Eu escrevia meus esboços e eu pregava pra mim mesma lá no quarto e depois a gente vai perdendo isso, né? Tipo, dessa preparação, desse ensaio, né? E não sei se faz sentido, a gente vai ficando mais confiante, talvez, e... Ainda assim, por mais confiante que você... Por mais que você saiba do seu conteúdo, por mais que você já seja expert, já fez várias palestras, não importa, prepare-se. E porque aquela lida, de novo, naquele material que você preparou e deu palestra na semana passada, aquela nova lida vai fazer voltar à memória. É muito ruim ter lapsos, assim, no momento da sua apresentação, você querer dizer algo relevante, mas, aquela frase... E não vem. Então, prepare-se. A preparação é a chave. E a preparação na frente do espelho, ela é fantástica. Primeiro, porque você já está se vendo, já pode fazer alguma correção de postura. Você já está falando, imaginando o público ali na frente. Então, já é algo essencial. Legal. Né? A preparação, ela é chave. Sim, depois de um certo tempo, a gente vai dando aquela... eu já sei. Só que aí é que tá. A soberba precede a queda. A gente acha, né, que a gente já está no topo, que já sabe tudo, e aí é que vem a queda. Em algum momento a gente vai cair na nossa própria armadilha. A gente fala tanto de preparação e aí não vai se preparar. Vamos mostrar o que o nosso público realmente merece. A nossa audiência merece a nossa voz e a nossa preparação. Então, quando nós estivermos no público, tivermos algo a falar, seja num vídeo mesmo que for gravar, primeiro, faça o teu roteiro, tire um dia somente para escrever. Eu vou falar sobre... E aí eu sei que isso vocês tiram de letra e vocês fazem, né? Porque eu recebi um roteiro excelente. Coisa boa. Essa, inclusive, elogiei em casa lá pro marido. Eu disse, olha só a organização dessas meninas. Tem roteiro, tem lista de perguntas. Isso é fantástico, é preparação, é o antes, é o trabalho antes. Eu já mudei a visão quando eu vim para cá. Opa,
Eu vou me preparar também, porque eu sei que o podcast das Meninas Lala realmente é preparado, é pensado com carinho e principalmente é pensado na informação que é gerada para o público. Vocês não querem qualquer informação aqui, vocês querem realmente algo que seja relevante. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. Que aula, né? Só podemos agradecer muito, Lu, pela tua entrega. Mas antes... Temos uma pergunta. Temos uma pergunta de ouro. A nossa pergunta final. E a gente quer saber de ti. O que é, pra ti, ser uma mulher simplesmente excelente? Muito bem. Primeiro ponto é nunca perder a sua essência. Acima de tudo, não importa aonde você possa chegar, onde Deus possa te levantar, não perca a sua essência. Ser simplesmente excelente é justamente ter autoconhecimento, autodescoberta, saber quem você é, saber onde você quer chegar e em tudo dar o seu melhor, a sua excelência, a sua entrega para tudo que você for fazer. Não quer dizer que o seu melhor vai ser o melhor para todos. São gostos diferentes, preferências diferentes, mas vai ser o melhor que você pôde dar naquele momento com o que você tinha, nas condições que você tinha. Então, em tudo, dai graças e em tudo esteja entregue, esteja de corpo e alma presente em tudo que você for fazer. E, principalmente, convide Deus para estar presente. Amém. Presente nos seus planos, presente na sua vida, presente nos seus projetos. E se Ele está presente, o inimigo não tem brecha. Ele não pode invadir. Ele pode tentar, ele pode usar pessoas para te desestruturar e te fazer sair dos teus objetivos. Mas se você sabe quem é, para o que você veio nessa terra e que mensagem e legado você quer chegar, ninguém te segura. Você se torna imparável na busca dos teus objetivos. Simplesmente excelente. É simplesmente excelente, mulheres. Obrigada por essa oportunidade linda. Foi maravilhoso te ouvir, maravilhoso aprender que aula, contigo. Foi uma aula mesmo. Muito obrigada. E a gente gostaria que tu deixasse as tuas redes sociais, como que as mulheres que estão em casa podem te conhecer, acessar o teu conteúdo, quais as plataformas que você tá. Fica à vontade aí. Ai, que ótimo. Olha, publi. Muito bem, então lá no meu Instagram, luciana.lauer. Pode falar na câmera que tá ali, ó, diretamente pra mulherada. Aí, mulherada do Simplesmente Excelente. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda aí pra toda a galera que você acha que realmente merece ouvir. E deixa seu comentário do que você achou. Como que é a sua comunicação hoje? O que você ainda acha que precisa melhorar? E lembre-se, dê o seu primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, muitas portas se abrem, porque você começa a se preparar. Então, segue aí as minhas redes sociais, @luciana.lauer, é meu Instagram. Lá dentro tem um site, que é www.lucianalauer.com.br. Ali você tem todas as informações do que você aprende dentro da mentoria O Poder da Oratória. Todo o conteúdo programático, quantas aulas, como que funciona. Hoje eu trabalho somente com aulas presenciais que acontecem em Sapiranga, que é onde eu moro. Mas em breve teremos novidades aí. Amamos novidades. Muito bom. O infoproduto chegando na área. Coisa boa. E aí a gente vai conseguir expandir esse conhecimento para todas. Mas lá tem muito conteúdo gratuito, muita informação que você vai poder consumir e já colocar em prática no seu dia a dia. Bom demais. Gratidão por essa oportunidade. Muito obrigada, Lu. Se você ainda não segue o Simplesmente Excelente lá no Instagram, faça isso agora. @simplesmente excelente. Acompanha lá conteúdos diários. Lembre-se também que nós temos o nosso e-book, a Sá falou aqui, né? O Manual da Mulher Simplesmente Excelente vai estar na descrição desse vídeo. Nós estamos no Spotify, nós estamos também no YouTube e a minha rede pessoal é @SouLeticiaSoares. Sabrina Everlin. E fica o nosso tchauzinho agora na câmera do meio. Um beijo, Beijo, Deus te abençoe. Gratidão, que lindo.